Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa segunda parte do tutorial de como utilizar o Deep Learning para extração de feições a partir de imagens do Google Earth. Como eu falei no post anterior, na continuação nós vamos ver como a gente cria a conta, pega a API e roda já alguns processamentos e vê os resultados no plugin MapFlow, que é o plugin que eu tenho testado bastante e verificado, mesmo com as limitações da conta free, qual o potencial dele para esse tipo de aplicação. Então, primeira coisa que nós precisamos fazer é entrar, vou dar um refresh aqui, é entrar no site mapflow.ai. Logo aqui no começo você já tem Try for Free. E não vou aprofundar muito, mas se vocês quiserem, vocês podem dar uma passada aqui. Essa primeira parte é interessante, que ele mostra quais são os modelos que ele já tem pré-carregado. Na versão free você só tem esses modelos aqui disponíveis, que é para construções, canteiro de obras. O de agricultura ele foi descontinuado, então você precisa fazer uma solicitação pelo formulário do site para ter habilitado no plugin. Monitoramento de florestas, que basicamente vão ser copas de árvores, extração de rodovias e ruas, e segmentação, ele só vai funcionar até agora na versão web, aqui no próprio navegador. No QGIS ele não tem disponível. Então tem algumas outras informações, alguns estudos de caso. Aqui é importante frisar, e aqui é onde a gente cria a nossa conta também, que é no Price, mostrando que na conta free você tem algumas limitações quanto ao número de créditos. Eu achei interessante esse sistema de compra de créditos, porque se você optar pela fazer um upgrade, porque ele tem um custo-benefício até interessante se comparado com outras ferramentas gratuitas. Ferramentas pagas. Gratuitas a gente tem alguns outros como Deepness, que é um pouquinho mais complicado para iniciantes. Mas para testar os potenciais da ferramenta do MapFlow, a conta free ela já é interessante, ela vem 250 créditos por e-mail que você cadastra. Ele tem, no entanto, uma limitação de 25 km², você utiliza apenas os modelos padrão e você pode utilizar algumas imagens de fundo também para rodar processamentos. E o armazenamento de 1 GB, esse Data Export é apenas que ele não permite na versão online. No plugin do QGIS você já consegue exportar os resultados. Se você quiser fazer um upgrade, tem outras opções. Para quem quer fazer alguns trabalhos um pouco maiores, essa daqui tem um custo-benefício interessante, porque você compra os créditos. Então, com $50 você já compra 500 créditos, 90 mil, e o último 10 mil créditos eu acho que não é interessante. Indicaria isso daqui mais para a empresa, que a opção Premium é mais interessante, porque você tem modelos customizados e você pode integrar com imagens de satélites comerciais, como a da Maxar, da Airbus também. E você também pode criar contas por equipe, e o armazenamento é muito maior. Então, para a empresa, eu recomendaria esse aqui. Pessoa física ou você que quer apenas mais funcionalidades, no Premium eu indico esse aqui. Então, para teste, a gente clica aqui em Try Now, ou na primeira página do site em Try Free. E aqui você pode criar com seu e-mail, ou se você tiver um e-mail Gmail, você pode fazer um login aqui. Eu vou fazer aqui uma pequena pausa para não mostrar dados pessoais. Então, na volta, basicamente o procedimento é você clicar, escolher seu e-mail. Ele vai pedir algumas confirmações. Chega na caixa de e-mail para você clicar e validar. E terminando o processo, você já tem a sua conta habilitada. Após você selecionar o e-mail, na página seguinte você vai criar uma senha, e basta criar a senha e confirmar na parte de baixo e clicar no Submit para dar continuação. Após você clicar no Submit,
ele vai mostrar uma mensagem que foi enviado um e-mail de confirmação. Basta você localizar o e-mail e clicar no link para a verificação do e-mail. Pronto, feito isso, a sua conta já está criada. Então aqui nesse primeiro momento, talvez eu crie, talvez não, vou criar um outro vídeo para mostrar como que a gente roda online, mas o foco nesse vídeo de hoje é utilizar o plugin no QGIS. Então aqui você tem uns 250 créditos que a conta free ela tem, e para a gente pegar a API, a gente clica aqui nesse símbolozinho que é do seu perfil, e aqui tem o link da API. Vai aparecer essa caixa, clique em Reset API Token e basta copiar. Deixa aqui nessa tela que a gente vai precisar dele daqui a pouquinho. Vou fazer mais um corte aqui, vou abrir aqui o QGIS e em seguida a gente volta dentro dele mostrando como que a gente cola aqui a chave da API e utiliza o plugin por lá. Bem, então agora aqui com o QGIS aberto, deixa eu só minimizar isso aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o complemento MapFlow aqui no menu complementos, certificar que está aqui na aba tudo, MapFlow. Como eu já tenho ele instalado, ele já aparece aqui para mim. O íconezinho dele assim, parece um alvo cortado no meio. E a versão mais atual instalada é essa 2.6.2. Ele vai aparecer aqui na barra de ferramentas. E a gente clicando, ele vai mostrar aqui uma mensagem falando que o token está errado, porque de um outro e-mail, de uma outra conta que eu tinha. Então o que a gente faz, se você já tiver instalado, ele vai mostrar isso, caso você crie uma conta nova. Se é uma conta, se você já tiver uma conta anterior, ele pode mostrar isso aqui, mas é só copiar o e-mail de uma conta nova, se você quiser fazer mais testes. Quando é uma conta inicial, ele normalmente não mostra. Então o que a gente faz? Tanto para os dois casos. Voltar aqui no menu, no site, perdão. Vou fechar aqui de novo, aqui no perfil. Ele vai mostrar tudo isso daqui. Clicar em API, Reset API Token, copiar e Ctrl V aqui no QGIS. E clicar em Login. Pronto. Agora aqui é a caixa, vamos dizer, a interface do plugin, né? Então aqui Processing, onde ele vai mostrar todos os processamentos. Image Search, se você quiser fazer uma busca por alguma imagem daquelas comerciais. Os Settings, também ele mostra aqui algumas coisas que exibe. E o Help aqui. Aqui ele mostra o seu balanço, né? Que são, como é uma conta nova que eu criei, então são 250 créditos. Bem, então aqui no Processing, onde ele vai mostrar os processamentos, e aqui é uma parte que a gente precisa ter bastante atenção, que é o nosso input, que é aqui o Data Source, o modelo escolhido e algumas opções que vão aparecer disponíveis aqui para cada modelo. Então aqui como Data Source você pode usar Data Source, o Mapbox, uma imagem de fundo do ArcGIS e no nosso caso a imagem do Google. Você tem duas opções de delimitar a área de interesse, ou usar a extensão da imagem, então ele vai pegar tudo, ou se eu quiser processar apenas um pequeno pedaço, por exemplo, eu poderia fazer aqui só desse conjunto, eu teria que marcar aqui a área com um shape ou um GeoJSON previamente já colocado, ou você pode criar desenhando. No nosso caso, eu vou usar aqui a extensão da imagem.
E o primeiro modelo que a gente vai rodar é o de construções. Aqui você tem o I, ele vai mostrar aqui rapidamente o que é cada um dos modelos. Então ele mostra que extrai telhados de construções a partir de imagens de alta resolução e vai mostrando aqui o que significa cada uma das opções, né? Então é interessante conhecer isso também. Então no de construções ele vai ter aqui classification, se você marcar, ele vai mostrar aqui as classes dos tipos de construções. Então aqui veja a referência, vamos ver o que mostra. Então ele mostra apartamento, basicamente isso aqui em função do tipo de cobertura, né? Simplificação, que é o que eu gosto de utilizar, que ele vai procurar criar retângulos assim mais retos, mais retilíneos, ao invés dele fazer todo um contorno e fica bem feio até visualmente. E o Merge with OpenStreetMap, se você tiver nessa área já o mapeamento do OpenStreetMap, ele vai procurar fazer um tipo de sobreposição e aí isso pode até ajudar no resultado. Então eu gosto de deixar os 3 marcados. O custo disso aqui vai ser 8 créditos. Então aqui a gente tem que colocar o nome, botar Buildings Test Google. Clicar em Start Processing. Quando ele começar aqui, ele vai aparecer aqui no fundo uma barra de progressão, que ele está fazendo o upload da imagem, e ele vai começar o processamento. Ele faz isso daqui colocando em nuvem, então vai aparecer daqui a pouco aqui então aqui aparece a mensagem. Então faz sucesso, nós notificaremos quando o processamento terminar. Então clique em OK. Ele mostra aqui essa linha e você pode fazer outros modelos e ir subindo na nuvem. Então vamos botar aqui Tree Test Google. Então enquanto ele está em progresso, a gente pode fazer outros também. Vou colocar aqui o de árvores. Aqui a gente tem 2 opções. Vamos clicar mais uma vez. Então de árvores ele vai procurar cobertura de porte arbóreo. E você pode marcar a opção Forest segmentação. Quando você marca o RAIDS, ele vai fazer uma segmentação com procurando reforçar essa questão da altura, né? É um processamento um pouco mais pesado. Ó, já terminou aqui o de construções, mas eu ainda não vou baixar. Eu vou marcar o RAIDS, que dá um resultado melhor. Image Extent, e ele já foi para ali. Eu vou marcar aqui também Road. E vou marcar aqui. Repare que o de agricultura, como eu não fiz a solicitação pelo formulário, ele não vai aparecer. Mas se eu fizer, ele vai verificar pela minha conta e vai aparecer aqui. Então, vou marcar o Roads aqui. 5 créditos. Start Processing. Então, o de construção está ok. O de floresta em progresso. E o outro também daqui a pouco vai aparecer aqui. Então, vou fazer um cortezinho e já voltamos. Bem, então, após a gente fazer aqui o envio dos processamentos, aqui o balanço final de créditos, restam 209 créditos. Vamos ver agora os resultados. Então, a gente tem que marcar aqui. Aqui também é legal, você pode dar um feedback para eles da qualidade do processamento. Então, a gente pode marcar aqui o primeiro, tem que ser 1 por 1. E você pode salvar os resultados, baixar a OI, se no caso eu tivesse desenhado uma área, ou renomear. Então, salvar o resultado. Ele vai salvar como um arquivo GeoJSON. Então, roads Google
teste. Marco o segundo, que é o de árvores. É um processamento novo, então também não sei como que vai ser o resultado, e é interessante até para a gente ver qual o comportamento deles em diferentes situações. Tree Google Test, segundo e por último Buildings. Pronto, feito isso, a gente pode fechar aqui o plugin e a gente adiciona agora as camadas. A gente pode ir pelo menu camada, camada vetorial, ou ir direto na pasta e adicionar. Arrastar aqui para dentro. Vou aqui pelo menu mesmo. Pode selecionar os três segurando o Shift, o Ctrl, abrir, adicionar. Pronto. Tá aqui o resultado e obviamente nós vamos mexer na legenda. Então vamos mexer aqui primeiro no de estradas e aí a gente faz uma avaliação preliminar do resultado. Então vou colocar aqui um tom de vermelho, botão direito, propriedade, simbologia. Vou mudar a opacidade mais ou menos aqui em 50%. Gosto também, vou botar tudo em vermelho. Então copio aqui a anotação HTML. Na cor do traço eu coloco aqui. A árvore eu vou colocar uma tonalidade achurada. A tonalidade não, uma preenchimento achurado. Vamos usar esse tom de verde. A mesma coisa eu faço aqui para as linhas de preenchimento, deixando esse ângulo. Vou mudar a cor também. Acho que tá ok. E por último, as construções. Deixar sem pincel. Botar em tom de um rosa aqui para botar em amarelo, a gente visualizar melhor. Subir um pouquinho aqui a espessura e pronto. Tá aqui o nosso resultado. Então vamos verificar aqui, dar um zoom para fora. Ó, repare que aqui ele procurou seguir bem a linha do pintada, né, da faixa. Aqui ele pegou um pouquinho o carro também, mas é um resultado até bacana. Vamos ver aqui dentro das quadras, ele procura também fazer fez um alinhamento até bacana. Ele pegou um pouquinho aqui também desses traçados carroçáveis, né? Foi interessante. Segmentação de árvores. Vamos até, com curiosidade aqui, abrir a tabela de atributos. Aqui ele coloca basicamente, e aqui ele tem também o tamanho, que a gente pode depois converter isso aqui para outras unidades. Então o menor tamanho que ele pegou aqui é 1, pode ser 1 metro quadrado provavelmente. Então ele pegou um fragmentozinho bem pequenininho aqui. No geral ele fez uma segmentação bacana, porque aqui é uma área que tem uma grande mata de galeria, que é um tipo de um dos subtipos de fitofisionomia do cerrado, que são próximas a córregos, né? Então o cerrado, para quem não conhece, ele tem vários subtipos de fitofisionomias, e a mata de galeria é um deles. Então é um tipo de floresta um pouco maior do que os arbustos do cerrado stricto sensu. Então ele segmentou isso daqui até razoável. É interessante a gente testar também o outro tipo de segmentação, mas repare que aqui os cultivos ele deixou de fora.
as áreas aqui também. E as construções, na medida do possível, ele pegou bastante coisa. O resultado está bem interessante, está bem bacana. Repare que aqui as feições de telhado laranja, até pela a resposta que ela tem, ele consegue delimitar melhor. Os de teto cinza, em alguns pontos ele fica já um pouco torto, mas aqui até que também ficou um pouquinho, ficou legal. Esse aqui já não ficou muito. Então, tetos de cores laranja, as cores mais claras, ele tende a detectar até melhor. Os de teto cinza, ele já começa a dar um pouco de erro. E os fragmentos de árvore no meio aqui dessa área, ele já também segmentou bem. Então, resultado bastante satisfatório. Então, tá aqui mais um teste feito com o MapFlow. Aqui ele não pegou um pouco, né? Essa aqui é uma área de uma espécie de pesca pague. Então, ele já não pegou tão bem. Mas a gente pode também, ó, como isso daqui é um arquivo vetorial, posso vir habilitar a edição e também fazer mudanças, né? Então eu posso fazer correção aqui do vértice, posso deletar alguma outra coisa. Então vamos fazer aqui uma delimitação, uma correçãozinha aqui, por exemplo. Não vai ser 100%, mas a gente consegue. Isso eu acho bacana, que você já tem a feição. Não é igual uma classificação tradicional aqui em pixel. Então você já consegue fazer essas edições de uma maneira mais fácil. Então isso é uma das grandes vantagens do Deep Learning. Então tá aqui mais um resultado usando uma imagem do Google Earth printada para extração de feições com Deep Learning. E para fechar aqui o vídeo, deixa eu só ver se eu consigo mostrar aqui na tela. Aqui tem alguns modelos que eles colocaram como descontinuado, mas é possível você fazer uma solicitação. Então aqui esse modelo foi descontinuado por padrão, mas é disponível requisitando. Então se você quiser testar, já fiz a requisição. No próximo vídeo eu posso colocar também aparecendo já para mim esses modelos. Então dá para testar o Aerial Image, que já seria até indicado para imagens de drone, ou com uma resolução espacial melhor do que essa do Google, 30 centímetros, 20, 40. O de áreas densas, o de agricultura e o de segmentação. Então esses eles descontinuaram por padrão, mas solicitando por esse e-mail você consegue fazer a requisição. Eles normalmente eles enviam um e-mail de confirmação e aparece aqui também quando eles liberam dentro do MapFlow. Beleza? Esse é o nosso segundo post da série, e no próximo vídeo, já liberando aqui esses plugins descontinuados, a gente pode fazer mais algumas análises e mostrar outra parte de como a gente consegue também rodar isso online. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.